Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 27 de janeiro. Se inscreve no canal para ajudá-lo a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 2 horas da tarde, na Turquia, nós temos Beşiktaş contra o Alanyaspor. E apesar da gente não ter uma distância tão grande na tabela, quarto colocado contra o nono, a campanha do Beşiktaş dentro de casa com 6 vitórias em 9 jogos é muito superior à campanha do Alanyaspor, que tem apenas uma vitória em 9 jogos fora de casa. Então isso por si só já dá pra gente uma ideia do que pode ser esse jogo com essa cotação do Beşiktaş aqui de favorito. O Beşiktaş dentro de casa venceu as últimas 5 partidas seguidas, tá? Aqui pode ter jogo de Copa também, obviamente, e tomou gol em quase todas elas, isso é um fator preocupante. E nas últimas 3 partidas fora de casa, o Alanyaspor não conseguiu vencer com 2 derrotas, mas também marcou em todas as partidas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver uma discrepância do Beşiktaş, é um time que sai na frente em quase 70% das vezes, contra 11% do Alanyaspor. Não falha tanto em marcar dentro de casa, 22%. Também não é de falhar tanto o Alanyaspor fora de casa, 33%. Mas aqui eu tenho um Alanyaspor sofrendo gols em todos os jogos fora e o Beşiktaş, que também sofre com alguma frequência, mas sofrendo um pouco menos. Existe uma discrepância no primeiro tempo. O Beşiktaş vence quase 60% das primeiras etapas, perdeu apenas 11%, marcou 11 gols, tomou 3. Me parece bom, tá? E o Alanyaspor perdeu quase 80% das primeiras etapas que faz fora de casa. Isso aqui realmente é uma discrepância muito grande. Foram 2 gols marcados e 12 gols sofridos. Então, acredito que esse primeiro tempo possa oferecer pra gente uma boa oportunidade. No segundo tempo, eu tenho uma queda de aproveitamento do Beşiktaş, vence menos, perde mais, toma mais gols e marca menos. E eu tenho um crescimento do aproveitamento do Alanyaspor. Ainda é uma equipe que perde bastante, mas perde bem menos, quase metade do primeiro tempo, começa a vencer um pouco mais e aí sim passa a marcar bem mais gols do que na primeira etapa. De maneira geral, se você é um trader, acho que é excelente você vir com a ideia de trabalhar contra o Alanyaspor no primeiro tempo. Não de olho fechado. Primeiro, com uma leitura de jogo atrelado a uma superioridade do Beşiktaş pode ser interessante, porque a gente vê uma dificuldade muito grande do Alanyaspor no primeiro tempo contra uma boa superioridade do Beşiktaş. Desde que ele demonstre isso dentro de campo, não tem problema nenhum de você explorar esse lei a pior equipe em campo no Alanyaspor. Mas toma cuidado com o segundo tempo, quando o Beşiktaş tem uma queda de aproveitamento e o Alanyaspor acaba melhorando. Para você que é Panther, uma vitória do Beşiktaş nos 90 minutos pode ser interessante. Acho que o Beşiktaş pode produzir para vencer esse jogo. Não me surpreenderia se o Beşiktaş também sofresse gol por aqui. Não necessariamente sofrer primeiro, porque o Alanyaspor não costuma abrir tanto o placar, mas costuma marcar bastante no segundo tempo. Então, talvez um ambas marcam ou um over 1,5 também pode ser bastante interessante, mas óbvio, atrela isso aos seus métodos e à sua leitura de jogo. Às 2h30 na Itália nós temos um confronto muito parecido com o que eu falei agora de Beşiktaş e Alanyaspor, inclusive com odds parecidas. Eu tenho um Bolonha 1,91 contra o Spezia próximo ali de 4,20. O Bolonha ocupa a 12ª colocação, dentro de casa é o 7º colocado, são 4 vitórias em 10 jogos, não são tantas vitórias assim, e como visitante o Spezia venceu apenas 2, perdeu 7, então existe, não é grande, mas existe uma pequena discrepância por aqui. O Bolonha marcou em 8 partidas das últimas 10 e marcou primeiro em 8, isso é interessante. O Spezia concedeu em 8 e não ganhou em 8 partidas, apesar de a gente ter um número grande aqui de um under 3,5, que também pode ser uma opção, guarda essa informação aí. O Bolonha saiu na frente em quase 70% dos jogos contra 11% do Spezia. Isso por si só já passa uma pequena ideia de que a gente pode direcionar a nossa leitura para um lei Spezia, né? Mas vamos ver. O Spezia tem um péssimo ataque, marcando apenas 4 gols. São 67% das vezes onde ele falhou em marcar fora de casa. E o Bolonha marca com frequência. Não é um super ataque, mas marca com frequência dentro de casa. Porém, as duas equipes sofrem gol com uma determinada frequência. O Bolonha não toma tanto, o Spezia toma o dobro, mas é uma frequência considerável. Existe uma discrepância nesse jogo que é no primeiro tempo. O desempenho do Spezia no primeiro tempo é muito fraco. Quase 70% de derrota, 7 gols sofridos e apenas 1 gol marcado. E o Bolonha marcou 6, tomou 2 e venceu 44%, só perdeu 11% do que vem fazendo dentro de casa. No segundo tempo a gente tem uma queda de desempenho só do Bolonha, porque o Spezia praticamente se mantém da mesma maneira. Marca ali 2 gols a mais, toma também 2 gols a mais, mas se mantém praticamente da mesma maneira. Então quem cai
de desempenho é o Bolonha, passando a tomar bem mais gols e passando a perder um pouco mais também. Para você que é trader, novamente, acho que pode ser um jogo interessante para se buscar um Lei Spezia na primeira etapa, tá? Fica de olho, é onde o Bolonha costuma desempenhar um melhor futebol e é onde o Spezia costuma ter mais dificuldade. Porém, o Bolonha não conseguiu vencer do Cremonese na última rodada dentro de casa. E olha que o Bolonha não tem uma campanha tão ruim em casa. Então eu não acredito que o Bolonha vai ter tanta facilidade assim nos 90 minutos por conta dessa queda no segundo tempo, tá? Então eu já vou colocar aí, ó, favorito pode se complicar na minha opinião, mas pode ser um jogo para você ficar de olho na primeira etapa, onde você provavelmente vai ter mais leitura. Para você que é Panther, eu não confiaria tanto nessa vitória do Bolonha assim, tá? Principalmente nos 90 minutos. Acho que pode ser um jogo mais para você ficar de olho no over 1,5, porque o Spezia, apesar de não ter um excelente ataque como a gente viu, ele vem demonstrando uma melhora fora de casa. Ele marcou nos últimos 4 jogos. Teve uma eliminação aqui na Copa Itália para Atalanta e venceu o Torino e o Verona na Série A, marcando gols, tá? Inclusive perdeu para o Milan também marcando um gol. Então não duvido que o Spezia possa fazer um golzinho por aqui também e tentar complicar a vida do Bolonha, lembrando que o Bolonha nos últimos jogos marcou em todos, tá? Então um over 1,5, talvez alguma coisa por ambas marcas pode ser interessante. Às 16h30 da Alemanha nós temos o RB Leipzig contra o Stuttgart. O Leipzig estava na segunda colocação até a vitória do Union Berlim fora de casa na última rodada. O Leipzig conseguiu uma goleada para cima do Schalke e também teve um empate contra o Bayern de Munique. Dentro de casa é um dos melhores mandantes da competição, é um dos times, dos 3 times que ainda está invicto dentro de casa, são 6 vitórias em 8 jogos. Tem um excelente ataque, uma boa defesa e como visitante o Stuttgart não venceu nenhum jogo, tá? Então por si só eu já acredito bastante nessa superioridade do Leipzig que o mercado está colocando por aqui. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Leipzig venceu 4 e empatou uma partida. Tivemos uma incidência boa de gols aqui, o over 1,5 bateu em quase todas, só uma aqui que a gente teve 1-0. O Leipzig dentro de casa, tirando o empate com o Bayern, vinha de vitória também na Champions League contra o Real Madrid e o Stuttgart teve esse empate com o Mainz e depois chegou a estar na frente do Hoffenheim, acho que virou o jogo para 2-1, mas acabou tomando um empate com o gol do Kramaric novamente no finalzinho. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem uma discrepância bem grande do Leipzig por aqui, pelas cores a gente consegue ver. Um time que vem em 75% dos seus jogos, primeiro a marcar em quase 90%, não falhou em marcar nenhum jogo em casa, é um time muito sólido ofensivamente, com 20 gols marcados, como eu falei, e ficou 50% dos jogos sem sofrer gol. O Stuttgart sai pouco na frente do placar, inclusive contra o próprio Hoffenheim no último jogo, saiu atrás e virou o jogo, né? Então mostrou alguma recuperação, mas depois tomou um gol no final. Sofreu gol em quase todos os jogos e falhou em marcar em quase 45% deles, tá? Então existe uma boa discrepância do Leipzig, a gente consegue ver tanto no primeiro tempo quanto no segundo. O número de gols marcados pelo Leipzig no primeiro e no segundo tempo é igual, o número de vitórias do Leipzig até melhora no segundo tempo, e o Stuttgart mantém também um desempenho bem parecido tanto na primeira quanto na segunda etapa, tá? Então, de maneira geral, nos 90 minutos, provavelmente a gente vai ver a superioridade do Leipzig por aqui. Para você que é trader, essa odd do Leipzig, cara, ela tá me cheirando a um back, tá? Por mais que eu tenha a tendência de trabalhar esses backs um pouco mais próximos de 1,40 ou 1,35, cara, o Leipzig dentro de casa, depois da chegada do Marco Rose, ele é muito forte, a não ser que ele jogue de uma maneira totalmente diferente, mas eu acredito que pode ser um jogo até para esse back Leipzig. Mas se você tem metodologia para trabalhar um lay para a equipe em campo, vale a pena ficar de olho nesse lay ao Stuttgart. Para você que é Panther, acredito muito numa vitória do Leipzig e acredito num jogo para gols, tá? O Leipzig é uma equipe que quando está na frente ele utiliza muito bem essas jogadas de transição e velocidade. Então, um jogo para 1,5, 2,5 me parece também bastante interessante. Não é de se assustar se o Leipzig tomar um gol do Stuttgart, por mais que o Stuttgart não esteja numa fase tão boa assim ofensiva, porque o Stuttgart tem conseguido marcar pelo menos um golzinho fora de casa, mas acho que o Leipzig tem potencial, mesmo que saia atrás, para poder buscar essa recuperação. Então acho que é um jogo onde o favorito aqui deve vencer o seu jogo. Às 16h45 na Bélgica nós temos o Standard Liège contra o Eupen. O Standard Liège ocupa a 6ª colocação da Bélgica, dentro de casa foram 6 vitórias em 11 jogos e como visitante o Eupen tem 3 vitórias apenas em 11 jogos, é o 15º colocado. Utilizando o PDF de apoio a gente não consegue ver tanta discrepância assim do Standard Liège. O número de vitórias sim é maior, mas os times saem na frente com uma frequência muito parecida. Os dois times falham em marcar também pouquíssimas vezes, só que aqui o Standard Liège acaba tomando um pouco menos de gol, porque realmente a defesa do Eupen é o maior problema dele, tá? É um time que toma uma média de quase 2,30 gols sofridos
por jogo. O Standard Liège tem apresentado dentro de casa no primeiro tempo uma superioridade contra os seus adversários, tá? 55% de vitória, quase 30% de derrota, o dobro de gols marcados em relação aos gols sofridos. Porém, apesar do Eupen não ser uma equipe que vence tanto e perde ali quase que 50% das vezes, é uma equipe que assusta pela quantidade de gols marcados. Sofre muito também, mas a quantidade de gols marcados. 7 no primeiro tempo, 9 no segundo. No segundo a gente já vê uma queda de desempenho do Standard Liège em relação a vitórias, uma melhoria do Eupen em relação também a vitórias. Então, de maneira geral, se você é trader, acho que também cabe você ficar de olho na primeira etapa nesse Leal Eupen, mas com uma atenção redobradíssima nessa leitura de jogo, porque o Standard Liège tem sofrido alguns gols e o Eupen é uma equipe que marca bastante, com muita frequência. No segundo tempo eu já acho que pode ser um jogo perigoso. Não descarto a possibilidade de a gente ter ambas as equipes marcando aqui para você que é Panther. O Standard Liège não está numa posição tão mais baixa assim à toa. Ele poderia estar brigando lá em cima. Então pode ser um jogo para 1,5, pode ser um jogo para um ambas marcam e também pode ser um jogo para o favorito se complicar, dado a força ofensiva do adversário, mesmo estando no momento ruim. O Eupen consegue marcar bastante gol por aqui. Às 17 horas pela FA Cup, 16avos, nós temos talvez o grande jogo do dia entre City e Arsenal. Mas esse grande jogo, ele só vai ser de fato um grandíssimo jogo se as duas equipes trabalharem ali com a ideia de colocar os times titulares. Porque, vamos ser sinceros, City e Arsenal tem sido o grande confronto ali, não necessariamente um batendo de frente com o outro. Na Premier League, o Arsenal já teve numa distância maior de pontuação, agora não é tão grande. O City tentando buscar mais um título de Premier League. Então, é muito interessante quando a gente vê essas duas equipes se enfrentando, mesmo quando é jogo de Copa. Seria ainda melhor se fosse mais para frente. Umas quartas de final, uma semifinal, mas é 16avos. Então, não necessariamente existe a obrigação desses times colocarem os times titulares. Mas pelo fato deles estarem duelando na Premier League, eu acredito que os dois vão levar o que tem de melhor, na minha opinião. Para também dar aquela cutucada ali do adversário, tem aquela coisa de desmoralizar, enfim. Né? Eu acredito que eles possam usar a FA Cup, esse confronto da FA Cup também ali, pensando em alguma coisa da Premier League. Acho essa cotação justa? Sinceramente, não. Acho que o City poderia estar com uma odd mais alta se a gente realmente for ter aqui os times titulares, porque o Arsenal merece esse crédito pela campanha que vem fazendo nessa temporada, tá? Então já se mostrou um excelente time, já se mostrou um time capaz de recuperar resultados. O City também, mas o Guardiola já cornetou a equipe alguns jogos atrás, dizendo que o Arsenal tem mais paixão esse ano do que o próprio City, né? Tem a ver ali com o fato do City ter ganhado já a Premier League várias vezes nos últimos anos, talvez ele ter se acomodado, Guardiola não gostou tanto, então acho que essa odd do City poderia estar um pouco mais alta. Utilizando os dados de Premier League, porque é um confronto de Premier League nesse jogo, a gente tem números muito parecidos, tá? Números de vitórias das duas equipes são bem parecidas. O primeiro a marcar do Arsenal é até melhor do que o City, comparado fora e dentro de casa. Os dois times não falharam em marcar em nenhuma situação, mas o Arsenal sofre pouquíssimos gols quando visitam o adversário. 70% dos jogos ele não sofre gols. Já o City apenas em 36%. Então nós temos um ataque bem superior do City. E aí tem o fator Haaland, né? Tem todo aquele poderio ofensivo do Mahrez também no City. E eu tenho um número de gols sofrido maior do City, o dobro, né? Por conta desse poderio defensivo do Arsenal. No primeiro tempo, não consigo ver discrepância por aqui. Talvez o fato do Arsenal sofrer pouquíssimos gols dá pra gente uma ideia de que vai ser bastante difícil para o City penetrar nessa defesa do Arsenal. E no segundo tempo eu mantenho um jogo parelho, só que aí o Arsenal passa a tomar mais gols e passa a perder um pouco mais e vencer um pouco menos. Mas de maneira geral não dá para dizer que é uma discrepância, tá? Acho que é um jogo muito mais tendendo ao parelho, mas é comum que essa odd do City esteja assim pelo fato de ser o City, de ter dominado a Inglaterra nos últimos anos, então é muito comum que ainda haja muita dúvida desse Arsenal, mas é uma boa partida para o Arsenal tentar se provar. Vencer o City na FA Cup seria muito, ou eliminar o City na FA Cup seria muito interessante e manda um recado para o Guardiola na própria Premier League. Se você é um trader, acho muito interessante você não carregar viés. Quando eu falo viés, algumas pessoas no comentário falam, pô, o que é viés? Viés é aquela coisa de você já vir predisposto a fazer alguma coisa porque você tem na cabeça que o City é melhor, que o Arsenal não vai aguentar, que quando bater frente a frente o City vai vencer todos os confrontos. Ou seja, você já vem enviesado. Eu não te aconselho vir enviesado para esse jogo, principalmente se as duas equipes colocarem as equipes titulares, porque o Arsenal está fazendo uma excelente temporada e tem que ter o crédito por aqui também, tá? Então não venha enviesado, venha pronto para trabalhar correção de preço. Eu acho que nem é um jogo para um layer para a equipe em campo, eu não preciso nem destinar
especificamente o meu trabalho a trabalhar contra o Arsenal. Acho que pode ser um jogo também para corrigir odds do City se ele não estiver bem. Mas o City não estar bem passa muito pelo poderio de marcação do Arsenal. O Arsenal não pode deixar a bola com o City vai brigar por essa bola. Então se o Arsenal deixar o City ficar com a bola, jogar mais recuado, de uma maneira um pouco mais em transição, não vai ser interessante trabalhar essa correção do City. Agora, o Arsenal também propondo o seu jogo, jogando o City um pouco mais para trás, aí sim, pode ter certeza que o mercado vai corrigir essa odd do City. Agora, se acontecer do City conseguir brigar por essa bola e vencer, e empurrar o Arsenal para trás, com o apoio da torcida, aí a gente provavelmente vai ter uma opção para trabalhar sim contra o Arsenal por aqui. Por isso que eu falei, não vem com viés, abre a sua opção de trabalho, que provavelmente você vai ter alguma janela de superioridade para trabalhar. Se você é um punter, dado a carga emocional que está vindo para esse jogo, se vierem as duas equipes titulares, acho que pode ser um jogo bom para ambas marcam. Acho que pode ser um jogo bom para um over 1,5 ou 2,5, porque é jogo de Copa, né? Óbvio, tem aquela questão de se empatar vai ter outro jogo, mas não me parece que vai fazer esse jogo ser mais under por conta disso. Tá, então pode ser interessante. Agora, não, eu confio muito no Arsenal, acho que essa odd do Arsenal está muito alta. Então se você vê valor pro lado do Arsenal, você pode ter alguma coisa aqui no dupla chance do Arsenal, pode ter alguma coisa para handicap no Arsenal, então vai do método de cada um. Agora, se você já acha que a odd do City está alta, que poderia estar mais baixa, porque o time do City realmente é muito melhor, você pode trabalhar a favor deles. Na minha opinião, como um trader, né, eu não sou punter, tenho muito que aprender ainda com vocês, eu acho que essa odd do City poderia estar um pouquinho mais alta. Eu colocaria aqui embaixo que há grandes chances aqui do favorito se complicar. Mas só a leitura de jogo pode ajudar a gente por aqui. Em relação aos mercados de gols, finalmente retornou a competição que eu mais gosto de trabalhar. Acho que não só do mercado de gols, mas está para tudo, assim, no top 1 de competições que eu trabalho, que é a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. Nós temos Fortuna e Magdeburg, Karlsruhe e Paderborn, e Elversberg e Rot-Weiss Essen. Esse aqui é da terceira divisão, apesar do que o Elversberg vem a passos largos para tentar alcançar essa posição na segunda divisão, né? É o líder e é o líder isolado, vai pegar o Rot-Weiss Essen. Eu acredito em jogo para gols nessas 3 partidas. Trabalharia com um cenário mínimo ali de 1 over 1,5. O Magdeburg é um dos times que mais sofre gol na segunda divisão, são 33 gols sofridos, e o Fortuna vem numa boa campanha dentro de casa tentando brigar por posição ainda, não começou tão bem, mas começou a melhorar agora o Fortuna Düsseldorf, que tem um treinador muito bom que eu gosto muito. O Karlsruhe não faz uma boa temporada, mas geralmente jogos entre Karlsruhe e Paderborn são jogos muito corridos, ó, 5-0, 2-2, 4-2, 2-2, são jogos muito interessantes e o Karlsruhe tem demonstrado força de recuperação. Sai atrás do placar, tem conseguido buscar. Tá? O Paderborn não faz boas campanhas fora de casa, é mais um time para dentro de casa. Mas se eu não me engano, ainda tem um dos artilheiros da competição, o Felix Plate, que estava lesionado, mas agora nessa parada de inverno deve ter voltado. E o Elversberg, se você tem mais coragem, eu gosto de trabalhar gols na Alemanha, mas se você tem mais coragem, dá até para trabalhar alguma coisa a favor do Elversberg, porque é um time que vem numa campanha excepcional dentro de casa, são 8 vitórias em 10 jogos, e o visitante Rot-Weiss Essen tem apenas 3 vitórias. Mas se você busca mais segurança aqui, eu ficaria de olho mais no mercado de gols. Para os jogos extras, nós temos 3 jogos difíceis. Lecce e Salernitana. Por si só, eu já acho que o Lecce não poderia ter uma odd tão baixa, porque não é uma equipe que vence tanto. São 4 vitórias apenas em 19 jogos, e como mandante foram apenas 2. Mas, os últimos jogos do Lecce, ele conseguiu empatar com o Milan, vencer a Lazio e vencer a Atalanta. Então tem algum crédito aqui que a gente tem que dar para essa equipe. Mas de maneira geral, não acho que o Lecce vai ter facilidade para vencer a Salernitana, né? O famoso favorito pode se complicar por aqui. Lorient e Rennes. O Rennes é uma excelente equipe, mas como visitante não faz uma boa campanha, e o Lorient como mandante não faz uma boa campanha também. Então acaba que no geral são 2 boas equipes, mas dentro e fora de casa não fazem tão boas campanhas, por isso que eu acho que pode ser um jogo mais para leitura de jogo, mais para correção de preço. E Almeria e Espanhol não tem o costume de trabalhar essas 2 equipes, até vi o jogo do Almeria na última partida agora contra o Valência, que ficou 2-2, e o Espanhol ainda está numa seca danada fora de casa, com apenas 2 vitórias em 9 jogos. Então, de novo, jogo para não vir viesado, para trabalhar correção de preço, se você tiver oportunidade nessa sexta-feira. Valeu? Até sábado.